né? Mas o barroco português, ele é mais doce, ele é mais familiar. E ele vindo para cá e tendo as influências principalmente da Itália, que foi mencionado, de luso brasileiro. E depois ele vai se abrasileirando e principalmente quando chega no século XVIII, em Minas Gerais, é que se fala de um barroco mineiro e um barroco mais brasileiro. É possível mais ou menos precisar uma data na qual se iniciou o barroco no Brasil? No Brasil, nós podemos falar que assim que chegaram os padres jesuítas, né? E o espírito barroco ele nasce com o Concílio de Trento, em 1552. No Brasil, os primeiros conventos começaram a serem construídos por volta de 1589. Eles foram todos destruídos pelos holandeses, que eram protestantes. E depois, apenas vai ter 1610, é que vão começar essas grandes construções. E também Minas vai receber a contribuição dos primeiros bandeirantes, que vão ter uma arquitetura muito simples, muito singela, principalmente com características espanholas, e que vão para as primeiras capelas de Minas Gerais. Então, o sul do país, ou então essa zona leste, ela vai se desenvolver depois, e principalmente quando Rio de Janeiro começa a ser a capital da colônia. Do que muitos pensam, São Paulo também tem as digitais do barroco. Alguns monumentos do litoral paulista são a prova disso, como o Mosteiro de São Bento, em Santos. Sua fachada arcaica é típica do século XVII, mas dentro do mosteiro salta aos olhos a típica influência barroca, com sua opulência dourada e seus entalhes cheios de minúcias. Cura dos padres franciscanos, e o mais importante exemplo vai ser o convento de Santo Antônio em João Pessoa. Um dos pontos mais altos dessa arquitetura no Brasil é o convento de Santo Antônio em João Pessoa. Sua rica decoração é repleta de azulejos e esculturas. O cruzeiro e a fachada compõem um conjunto dos mais importantes da arte barroca na América Latina. Há um mistério quanto ao interior do convento. O teto tem autoria desconhecida. Um dos pontos mais peculiares desta composição são 4 papas em balanço, sentados em uma balaustrada, dando uma incomum impressão de leveza. Refletem uma intimidade com a autoridade religiosa, característica bem brasileira. Ouro Preto concentra o melhor do barroco brasileiro ou está espalhado ali, Congonha, São João del Rei, também tem grandes? Do século XVIII, realmente é Ouro Preto. O maior exemplo do barroco brasileiro nós vamos ter exatamente na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Ouro Preto. Isso mesmo pesquisadores portugueses, eles são assim unânimes em dizer a melhor planta de arquitetura de um barroco é esta igreja de Ouro Preto, Nossa Senhora do Rosário. Não sabemos ainda direito quem fez aquelas pinturas maravilhosas chinesas, por exemplo, da Sé de Mariana. Não se sabe se essa pessoa passou por Natal ou se retirou a colônia portuguesa, né? E que, inclusive, agora que está se utilizando é a última delas, né? Para você ver a globalização do barroco. Perfeito. Nós vamos continuar então assistindo aqui a história da arte do Brasil, mais especificamente o barroco brasileiro. Daqui a pouquinho então retorna aqui nos... A capela de Nossa Senhora do Rosário, em Diamantina, teve seu teto pintado pelo português José Soares de Araújo, que priorizava o tom intimista. Mas a marca da diferença em relação à pintura dos tetos barrocos de Minas foi dada por Bernardo Pires da Silva, que na Capela Mor de Bom Jesus dos Matozinhos, em Congonhas do Campo, eleva o dossel central, dando a impressão de que as pinturas foram feitas em um cavalete. Já no forro da nave central da mesma igreja,
João Nepomuceno Correia e Castro mostra a Santíssima Trindade entre nuvens e anjos. Este conjunto arquitetônico faz parte a Igreja da Ordem Terceira, que tem a fachada projetada por Mestre Gabriel Ribeiro. A diversidade dos detalhes dessa fachada são pouco comuns na arquitetura do Brasil. Cachoeira, no conjunto da Ordem Carmelita, o contraste fica por conta da fachada discreta e clássica da Igreja da Ordem Terceira, com o interior talhado em ouro até nas paredes. O barroco no Brasil espalhou suas raízes por várias regiões. Em cada uma delas, manteve sua essência, mas desenvolveu características particulares. No interior de São Paulo, o dinheiro que veio com o plantio da cana-de-açúcar fez surgir uma tardia escola barroca em meados do século XVIII, especialmente na região de Itu. Ali, a igreja de Nossa Senhora da Candelária tem um teto assinado pelo santista José Patrício da Silva Manso. Sua pintura e luminosidade lembram a de muitos artistas mineiros do mesmo período. Também vital para o entendimento desta época é observar a pintura de José Jesuíno de Monte Carmelo, discípulo de Silva Manso. Os mineiros marcaram influência na arte barroca produzida em Goiás, como pode-se observar na rústica e robusta igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Luisiânia. Das grandes matrizes deste período da arte barroca goiana, resta apenas a igreja de Nossa Senhora do Rosário de Pirenópolis, antiga meia ponte. Suas paredes são em taipa sustentada por uma estrutura de madeira. Rústico também é o interior da igreja, que tem um altar simples e policromado, uma das características do barroco goiano. Mas é na igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, atual Museu de Arte Sacra na cidade de Goiás, que se encontram as obras de José Joaquim da Veiga Vale, que é tido e havido como o mais consistente artista deste período em Goiás. Seus semblantes calmos, pensativos e serenos são sua marca registrada, sem falar de sua luminosidade especial, resultado da aplicação de folhas de ouro às esculturas antes de iniciar sua pintura. Olha, a arquitetura, ela abriga uma ornamentação fabulosa. Germain Bazin chama das nossas igrejas de as cavernas de ouro. E realmente são cavernas maravilhosas de ouro, porque em Portugal já não existia mais madeira para eles fazerem igrejas com tantos entalhes. Eles tinham gasto toda a madeira a fazer caravelas. E as madeiras brasileiras, que são fabulosas e que eram exportadas para lá, né? Aqui foram usados de uma maneira profunda. Então a arquitetura é simples por fora, mas por dentro é das coisas mais maravilhosas que existem. Queria perguntar para vocês das datas então que nós
nos dedicamos a apreciar a arte barroca no Brasil, então, Semana Santa e o Natal? O barroco, ele é regido pelo calendário religioso. E as duas maiores festas vão ser a Semana Santa e o Natal. E no Natal, então, nós vamos ter todas as representações, não só de presépios, né? Mas nós vamos ter várias festas que vão falar principalmente da Nossa Senhora. A quantidade que nós temos de evocações de Nossa Senhora, só no Brasil passam de 300 evocações. Nossa Senhora da Escada, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Ponte, né? Nossa Senhora da Glória. Mas as invocações de Nossa Senhora são mais de 3.000. E junto com isso vem, então, a representação do Menino Jesus, junto com a Nossa Senhora. Chegam a 300 as evocações de Nossa Senhora no universo religioso brasileiro. Alguns exemplos significativos estão representados na arte barroca, como a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador, pré-fabricada em Portugal, com um projeto que tem influência italiana. Igreja de Nossa Senhora da Palma, também em Salvador, o que chama a atenção são as pinturas e o teto em perspectiva de José Joaquim da Rocha, influenciado pela Academia de Bolonha. Na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Cachoeira, Recôncavo Baiano, repetem-se as mesmas soluções de construção adotadas nas igrejas de Salvador. Beleza e discrição. A Igreja Católica, desde sempre, prende seu fiel pelos sentidos. Exemplo disto está em Mariana, Minas Gerais, no teto da Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, pintado por Antônio Martins da Silveira. A igreja, como é que ela se comportava? O pessoal da igreja mesmo também financiava a arte? Financiava. Junto com a sociedade tinha uma interferência, talvez, assim, do padre? Estava ali na igreja, ele dizia mais ou menos o que ele queria, ou ele dava liberdade total para os artistas? Não, absolutamente. O padre vinha com um livro, vinha com uma gravura e falava: olha, eu quero esse santo desse jeito. Sempre uma referência. Sempre uma referência. E o melhor artífice era aquele que conseguisse fazer melhor aquela referência. Porém, a referência era uma gravura, mas ele tinha que fazer uma escultura, ou tinha que fazer uma pintura. Aquilo tinha que ter cor. Então, o que ele fazia? Ele começava a inventar. E aí, por ele não conhecer essas imagens como eram ou na Itália, ou em Portugal, ou na Espanha, ele criou um barroco que a gente chama de barroco brasileiro. Exatamente aí que está toda a riqueza, a inversão. Por exemplo, Manuel da Costa Ataíde, ele pintou azulejos, coisa que jamais era concebida para um artista português, porque em Minas não chegavam os azulejos. Como que ia o azulejo em nome de burro, ia quebrar tudo. Então, o que ele faz? Em Ouro Preto, ele pinta uma igreja, a igreja de São Francisco, onde ele imita os azulejos. Isso é de uma originalidade fabulosa. E, inclusive, nós temos no Brasil os maiores acervos de azulejaria portuguesa. Os portugueses morrem de inveja quando eles veem, por exemplo, um claustro de São Francisco de Salvador. Porque exatamente ali vai estar a maior coleção de azulejaria do século XVIII. Agora, o Manuel da Costa Ataíde vai ser um grande pintor e que é muito interessante, é um pintor branco e que vai pintar os anjos mulatos. E usa e abusa. A mulher dele era mulata. Então ele representa, inclusive, a imagem de Nossa Senhora que está na igreja de São Francisco de Ouro Preto, lá no teto, seria o retrato da mulher dele. É uma Nossa Senhora, que é uma Nossa Senhora mulata. E todos os outros anjinhos que ele faz são anjos mulatos. Vamos falar de Elijadinho, daqui a pouquinho nós continuamos então com o nosso programa História da Arte Brasileira, com o Barroco Brasileiro. Daqui a pouquinho retorna aqui com o Percival de Tirapé. Aguarde.
Capítulo à parte no Barroco Mineiro é Emanuel da Costa Ataíde, mestre Ataíde, nascido em Mariana por volta de 1760. Não se concebe, por exemplo, a escultura de Aleijadinho sem a pintura sobreposta de Ataíde. A executada em 1799, nos Passos em Congonhas do Campo, é a mais conhecida amostra disso. Aberta pela pintura de Ataíde, o Barroco Mineiro cria novas soluções para a pintura dos tetos das igrejas, como pode-se observar na Capela Mor de Santo Antônio de Santa Bárbara, pintada nos primeiros anos do século XIX. Belos tetos deste período, assinado por Ataíde, está na igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, onde Nossa Senhora flutua no céu, olhando para a terra, acompanhada por anjos e querubins. Na rica trajetória de Ataíde, sua provável última obra, o teto da igreja de Nossa Senhora do Rosário de Mariana, de 1823, revela uma certa displicência, um despojamento de detalhes. Os painéis da sacristia da igreja de São Francisco em Mariana em nada diferem em qualidade das pinturas sobre tela executadas por Ataíde. Sua obra é temática e formal. Temática porque está inscrita dentro da tradição católico-religiosa. Informal por marcas características suas, como as pálpebras pesadas, os ombros almofadados e as mãos algumas vezes em garra. Acima de tudo, mestre Ataíde era um inovador. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu em Ouro Preto em 1730 ou 1738. Sua obra espalha-se não só pelo impressionante conjunto de Bom Jesus dos Matozinhos, em Congonhas do Campo, como por muitas igrejas em Minas Gerais. Sua vida, quase um épico onde arte e tragédia se misturam, confunde-se com sua obra. A doença devastadora que mutilou seus membros e que muitos estudiosos de medicina garantem ter sido lepra nervosa, agregou à sua obra um caráter de dramaticidade e poesia que estão vivas nas expressões dos profetas e figuras bíblicas que esculpiam em pedra e madeira. Aleijadinho pode ser considerado, sem exagero, o ponto alto e o capítulo mais importante do barroco brasileiro. Disse Carlos Drummond de Andrade: era uma vez um aleijadinho, não tinha dedo, não tinha mão, raiva e cinzel lá isso tinha. Era uma vez um aleijadinho, era uma vez muitas igrejas, com muitos paraísos e muitos infernos. Era uma vez São João, Ouro Preto, Mariana, Sabará, Congonhas. Era uma vez muitas cidades, e um aleijadinho era uma vez. Para muitos, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, foi a mais completa tradução do barroco mineiro e brasileiro, o artista maior do Brasil Colônia. Aperfeiçoou a técnica do lapidador de diamantes no entalhe da madeira e da pedra. O Aleijadinho nasceu em Ouro Preto, em 1730 ou em 1738. Filho do mestre de obras português Manuel Francisco Lisboa e da escrava alforreada Isabel. Para a compreensão do
obra de Aleijadinho, é preciso se ater a detalhes, como se pode observar nos púlpitos da igreja de São Francisco de Ouro Preto. De seu calmo esconderijo, o ouro vem, dócil e ingênuo. Torna-se pó, folha, barra, prestígio, poder, engenho, disse a poeta Cecília Meirelles. Em relação aos artistas e mestiços, o Aleijadinho foi reconhecido em vida. Ordens religiosas disputavam o seu talento e ele era requisitado para cidades e vilas importantes da região. A igreja de São Francisco de Ouro Preto foi a única onde as concepções do Aleijadinho foram plenamente realizadas. A originalidade está lá em todas as variações. Da fachada às curvas sinuosas do projeto Sem Quinas. Mas o talento de Aleijadinho não ficou só nesta igreja. Nesta igreja, Aleijadinho leva o seu observador a um estado de alumbramento. Não há como teorizar em cima de tamanha beleza, competência e sensibilidade. Voltando aqui aos estúdios da televisão Cultura, aqui com meu amigo Percival Tirapelli, falar um pouquinho agora sobre Aleijadinho. Né? Estávamos conversando aqui antes, falei, pô, é impressionante a doença, como se dá destaque a doença do Aleijadinho, sendo que até os 47 anos ele é um cara extremamente... Você acha que é uma mitologia, uma mitificação da doença do Aleijadinho? Né? Olha, há dois Aleijadinhos. O Aleijadinho popular e a gente chamaria o Aleijadinho mítico, que é o Aleijadinho doente, sem dedos, e que se arrasta, e que tem uma doença que ninguém sabe direito o que é, se é lepra, se é sífilis. Então, este é o mito. E existe o outro, que é o artista, que é aquele que é pesquisado e que se tem a comprovação de todas as suas obras. Esse sim é o Antônio Francisco de Lisboa. O outro é o Aleijadinho. E é muito interessante que nada da doença do Aleijadinho é passada para a sua arte. Sua arte é uma arte requintada, uma arte erudita, uma arte vinda de modelos germânicos e medievais até, não é? Medievais. Ele vai saltando por diversos locais. Eu creio que com o Aleijadinho, da importância que ele tem, desde 1858, quando se faz a sua primeira biografia por um biógrafo que se chamava Breta, está nascendo ali a historiografia da arte brasileira. E o Aleijadinho vai ser o artista que cientificamente vai ser mais estudado,
exumaram o corpo do Aleijadinho 3 vezes. Para quê? Saber da doença dele, se o homem deixou um legado de arte fabuloso. É isso que nos importa. Aliás, foi uma carreira bem prolífica, não? Porque ele produziu muito em vida, ou não? Produziu muito desde os 16 anos. Ele já tinha feito um chafariz, depois ele fez a sua primeira obra, que foi o risco da Igreja do Carmo de Ouro Preto, e depois, em 1766, estava fazendo sua obra-prima em termos de arquitetura, que é a Igreja de São Francisco de Ouro Preto. E vai até os quase que 80 anos, em 1803, quando ele termina de fazer os Profetas. Ele foi santeiro, ele foi um grande entalhador, ele foi um riscador, aquele que desenha para o outro fazer o entalhe. E ele tinha também as suas obras de ateliê. E ele tinha vários artistas que o seguiam. Por isso que a obra dele é muito grande. Agora, cada vez que o Aleijadinho fazia uma obra, ele sempre colocava as suas características dos olhos amendoados, lábios entreabertos. Ele tinha também os anjinhos, que tem um pequeno topete, com a bochechinha. E então ele tem um talhe muito profundo, e sempre que você vê a obra do Aleijadinho, você vê que o planejamento é sempre anguloso. Então você vê uma obra e fala, isso daqui é um Aleijadinho. Ele foi reconhecido na época ou não? Foi, e ele era muito bem pago, mas gastava todo o dinheiro dele. Ele dava muito dinheiro para os pobres. Também era um cara ele era um homem muito místico. Sabia latim, isso a gente percebe pelas inscrições que ele assim coloca. Não há um erro de latim, um homem muito culto, mas ele não guardou dinheiro. Preferiu viver, ele era solteiro, teve um filho. Para finalizar o nosso papo, ele deixou tantas imagens, mas a gente não tem nenhuma imagem do próprio Aleijadinho. Nós temos uma descrição do Bretas, que foi o primeiro biógrafo dele, que é uma descrição um tanto vaga até para... É só um retrato falado que temos mesmo dele ou não? É só um retrato falado, e o Bretas falava assim que ele era muito cabeludo, ele era rancoroso, ele era genioso, ele era baixinho, troncudo, não era nada bonito, mas isso não quer dizer nada, porque a obra dele é tão genial, é tão maravilhosa, que não importa. Como estamos vendo aqui nesse programa. Exatamente. Pessoal, muito obrigado pela sua participação. Elucidou todas as nossas dúvidas aqui. Nós continuamos então com a história da arte brasileira, o barroco brasileiro, aqui nos 30 anos incríveis. Fala. Se fosse músico, poderia-se dizer que a grande sinfonia de Aleijadinho, aquela que arrancou mais aplausos e admiração de todos que a viram, foi o conjunto do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo. Ele é composto pelas esculturas em madeira e pelos profetas esculpidos em pedra-sabão. Executado entre 1796 e 1799, quando a doença de Aleijadinho já estava em estado avançado, as 67 esculturas em madeira que compõem este conjunto carregam em suas expressões e gestos o misticismo que caracterizou a fase final da obra do artista. Bem diferente de seus trabalhos iniciais, que os críticos consideram mais serenos. Sem exagero, que estas figuras representam o que há de mais trágico e sublime na tragédia humana.
rostos e gestos, fica claro quem é vilão, quem é mártir, quem é prepotente, indiferente, piedoso ou arrogante. Os olhos das figuras entregam os sentimentos. Os profetas de pedra-sabão feitos por Aleijadinho nos últimos anos de sua vida, expostos há muito tempo a céu aberto e aos maus tratos, são a materialização de tudo quanto o artista apreendeu nos seus anos de ofício. Cheios de significados, detalhes, simbologias, refletem o estilo do artista na sua totalidade. Qualquer adjetivo aqui é dispensável. Não há como passar impassível estando aos pés dos profetas que, na sua eternidade de pedra, olhando para o alto ou para longe, parecem ironizar nosso destino temporal. Nós passarinhos. Eles e o Aleijadinho ficarão. Depois de mergulharmos juntos na história do Barroco do Brasil, na semana que vem mergulhamos na história dos 30 anos da TV Cultura.